Aqui nessa caixa está a minha nova mesa de desenho digital. Temos aqui dentro uma Wacom Intus S. Eu sou a Mac e hoje vou fazer o unboxing enquanto te mostro todas as características dessa mesa digitalizadora. Também aproveito para te falar o porquê eu acabei adquirindo esse modelo específico para fazer parte das minhas mesas de desenho. Já deixa o like nesse vídeo se você está curioso pelo que está por vir. A Wacom Intus S faz parte das mesas de entrada para iniciantes no desenho digital. É um modelo mais barato, compacto, porém super completo. Se você ainda não tem a sua e está em dúvida de qual vai ser a sua primeira mesa de desenho, fica até o final do vídeo para conhecer melhor esse modelo, porque ele com certeza pode te impressionar e entrar aí para sua lista de opções tranquilamente. Porém, antes de entrar em todo o potencial desse produto e te apresentar todas as características de uma Wacom Intus S, vamos retirar todos os itens da caixa para curtir alguns detalhes do que é a experiência de abrir um produto novinho como esse. Abrir um produto novo é quase sempre muito satisfatório, e não é só por causa dos efeitos sonoros que eles produzem. E posso falar que as minhas 3 experiências abrindo mesas de desenho da Wacom foram sempre muito legais, até mesmo para um modelo simples como esse. Sempre me surpreende o cuidado com a qualidade da apresentação e do produto também. Parece que o padrão vem se mantendo ao longo dos anos e isso é muito positivo. Inclusive, essa caixa se parece muito com a da minha mesa atual, tanto em qualidade como na beleza da apresentação. Só é um pouquinho aí diferente no tamanho. O primeiro item que você vai retirar ao abrir a caixa é a mesa digitalizadora Wacom Intus S. Esse S é de Small, que é a versão pequena da linha Intus, mas nas lojas aqui no Brasil, provavelmente você vai encontrar ela como Wacom Intus pequena. É a mesma mesa. Além disso, ela vem também com um cabo USB padrão, com um conector micro USB em forma de L. E para minha surpresa, no próprio cabo, vem com um acessório emborrachado para manter o cabo organizado. É um detalhe legal que mostra o cuidado com o usuário final. Eu gostei muito disso. Temos um manual e detalhes sobre regulamentação e a nossa caneta Wacom Pen 4K. Aqui está a Wacom Intus S, e eu com certeza já amo esse tipo de textura que ela tem na parte traseira da mesa. Deixa tudo mais sofisticado e com uma aparência de produto premium. Também não tem como não brincar de visualizar contra a luz o logo da Wacom em baixo relevo que ela tem. Na frente, temos o contraste da região mais lisa com a parte texturizada dos 4 botões personalizáveis. No centro, um indicador discreto para mostrar quando ela estiver conectada. Esse visual clean que a Intus S tem me agrada bastante. Se a experiência de uso for tão boa quanto a visual, vai ser perfeito. Falando de dimensões, a Intus S é uma mesa bem compacta. Dá para ver em comparação ao tamanho de uma mão adulta, mais ou menos o tamanho que ela tem. Mas estamos falando especificamente de um tamanho total de 20 cm de comprimento, 16 cm de largura e 0,88 cm de espessura. Ela é mesmo super bonitinha, leve e não ocupa muito espaço. Já de área ativa, que é a região onde a sua caneta vai encostar para desenhar e que está representada por esses pequenos pontinhos claros, nós temos 15,2 cm de comprimento e 9,5 centímetros de largura. É essa área que você tem para desenhar. E já te adianto que é o suficiente. A minha primeira mesa de desenho tinha uma área ativa pouco mais do que essa daqui e foi suficiente ao longo de 8 anos de uso. E com certeza eu poderia ter usado durante muito mais tempo porque ela continua funcionando. Mas eu acabei decidindo fazer um upgrade e ter uma nova experiência com o tablet de desenho. Ficou faltando falar que a Intus S tem 4 pés emborrachados para evitar que ela fique se movimentando enquanto você estiver desenhando. Inclusive, estes pés emborrachados parecem ser bem fixos e bem embutidos, ao contrário daqueles pés emborrachados fininhos que parecem ser colados na superfície de alguns produtos e que acabam descolando com o tempo. A minha primeira mesa de desenho foi assim. Gostei de ver essa qualidade por aqui, acho que praticamente sem chances disso aqui descolar. Também temos um porta-caneta na parte superior para guardar nossa caneta de forma fácil e completamente segura. Ele vem bem compactado de início, mas depois de encaixar a caneta, fica super tranquilo para guardar. Todas as 3 mesas de desenho que eu tenho vieram com esse tipo de suporte para caneta. Eu fico muito feliz que até agora continue assim, porque em todos os momentos que eu não estou usando a caneta, ela está aqui segurando o suporte. Segundo o manual, essa área dos botões personalizáveis também foi projetada para apoiar a caneta.
caneta, mas é uma caneta muito cara para eu arriscar colocar em cima. Qualquer coisinha ela já sai rolando para longe pro infinito, porque é uma cavidade muito rasinha. Eu não acho que sirva muito. Então, se você não quiser arriscar comprar uma mesa nova, porque compensa mais do que comprar apenas a caneta, caso ela quebre depois de sair rolando por aí, prefira manter a sua caneta guardada no suporte fixo que ela tem. Agora, vamos falar um pouco da caneta Wacom Pen 4K. A caneta da Intus S é uma caneta com 4.096 níveis de pressão. Não precisa de nenhum tipo de bateria para funcionar, tem 2 botões personalizáveis e a textura é realmente ótima. Arrisco dizer que eu curtiria mais essa versão da caneta do que a minha Pro Pen 2 se não fosse a diferença dos níveis de pressão que as duas têm, porque de resto só vejo vantagem nessa daqui. Em uma das extremidades da caneta vem integrado um removedor de ponta para você substituir a ponta da sua caneta quando ela desgastar com o tempo de uso. E se você desrosquear a parte traseira da caneta, encontramos as 3 pontas extra que vêm dentro da própria caneta. É bem interessante as formas diferentes onde os acessórios e as pontas das canetas vêm. Eu realmente me surpreendi com a Wacom Pen 4K. Tá tudo aqui na própria caneta. Beleza, até aqui parece tudo muito legal, mas não foram apenas essas características que eu apresentei que me fizeram comprar esse modelo específico para experimentar. Mesmo com toda a beleza, preço justo e os níveis de pressão da caneta serem superiores à primeira mesa de desenho digital que eu tive, hoje eu já tenho uma Pen Display que é um modelo superior a esse modelo aqui, mas que não tem os mesmos benefícios que a Intus S está me trazendo nesse momento. A começar pelas licenças de softwares de desenho como o Clip Studio Paint Pro por um período de 2 anos. Quando eu comprei a minha Cintiq 16, eu tive acesso a uma licença, se eu não me engano, de apenas 3 meses da versão Clip Studio Paint X. E agora eu tenho 2 anos para usar o Clip Studio Paint Pro de graça. Com certeza eu vou aproveitar bastante a aquisição. Além disso, a Intus S é um dispositivo compatível com Windows, Mac, Chrome OS e também Android. E faz bem pouco tempo que eu me dei conta disso. E saber que essa mesinha aqui tem a possibilidade de ser realmente útil para quem só tem um celular para desenhar, me deixou muito curiosa para testar. Eu vou trazer esse conteúdo para vocês se tudo funcionar como deve. Mas eu ainda vou ver direito todos os detalhes sobre isso, porque o aparelho Android precisa ser compatível com a Intus S e eu não vi se o meu está na lista. E também é preciso comprar um adaptador para fazer essa conexão. Mas falaremos disso especificamente em outro vídeo. Portanto, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para não perder uma série de vídeos que eu estou preparando sobre todas as possibilidades de uma Wacom Intus S. Quero te mostrar como configurar sua Intus S, vamos testar o Clip Studio Paint Pro, quero fazer vídeos desenhando no celular com essa mesa digitalizadora aqui e produzir outros conteúdos para vocês que são iniciantes no desenho digital e têm dúvidas sobre mesa digitalizadora, configurações, aplicativos, etc. Então, já deixe seu comentário sobre o que você quer ver nos próximos vídeos sobre essa mesinha e também sobre dúvidas que você que está começando no digital tem. Assim eu consigo trazer também exatamente aquilo que vocês que estão começando no desenho digital estão precisando. No próximo vídeo sobre a Intus S, vamos ligar e instalar e eu vou te mostrar aqui quais as configurações podemos fazer para a gente começar a usar essa belezinha aqui. E se você quiser comprar pela minha indicação, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Até mais, aprendiz!